Olá, o Ponto de Vista de hoje conversa com o filósofo Luiz Felipe Pondé, que também é professor da PUC São Paulo e da FAAP. Bem-vindo, Pondé. Obrigado pelo convite. Pondé, dentre os vários temas que a gente pode abordar no programa, eu gostaria de a gente começar falando sobre essa onda do politicamente correto, que esse ano aqui está um pouco mais fora da mídia, eu acho, mas nos últimos anos estava bem forte, né? O mundo ele ficou mais chato por causa desse politicamente correto? Eu acho que ficou, mas o pior não é que ele ficou mais chato, acho que ele fica mais autoritário. O Estado, na medida que ele começa a querer se tornar muito capilarizado nas formas de controle de gestos, de palavras, e puxa para si, e o Estado brasileiro tem uma vocação autoritária gigantesca, porque o Estado brasileiro acha que as pessoas... por exemplo, eu posso não querer te processar, mas o Estado acha que eu tenho que te processar, então abre um processo contra você. Então, o Estado brasileiro tem uma vocação profunda a ser autoritário. E aí, quando junta com o politicamente correto, que é constrangimento de gesto, de palavra, constrangimento do pensamento, e é uma mistura explosiva. Se o Brasil abraçasse o politicamente correto, mas já abraça, eu falo do Estado brasileiro, do governo, abraçasse, eu acho que o efeito ia ser devastador, porque você ia processar todo mundo que fala uma palavra, que diz alguma coisa, que estabelece algum tipo de raciocínio. Quando a liberdade de imprensa, ela encerra um certo risco. E é ela mesma, digamos assim, combate a ela mesma. Quer dizer, se eu falo uma coisa e você acha um absurdo, você critica o que eu falei, mas 500 pessoas criticam aqui. O Estado não tem que se meter no meio para cercear e condenar alguém que falou tal coisa porque devia ter dito de outra forma, certo? Essa pessoa que falou uma coisa infeliz deve escutar dos colegas, deve ser criticada no meio próprio em que ela está inserida, mas não o Estado vir e dizer, não, isso é politicamente incorreto. Então, acho que o politicamente correto, ele é uma praga mesmo. O Estado ele não poderia chegar a intervir no humor, na mídia, por exemplo, acho que não, com leis? De forma nenhuma. Forma. E na América Latina, hoje a gente tá na Venezuela, sim, tá na Argentina, tá no Equador, e o Brasil tá ali na marca do pênalti. Existem já projetos, né, de controle Tá da na mídia. marca do pênalti de controle da mídia. Aí você começa a esvaziar os veículos que não são, digamos, parceiros do governo, como acontece na Venezuela. Você começa a demitir jornalista, cartunista, repórter, certo? O cara, para não perder o emprego porque tem mulher, filho, tem que pagar a conta, ou a mulher porque tem que pagar a conta, ela tem mulher, tem marido, filho, quer dizer, ela para de falar porque ela tem medo de perder o emprego. Esse tipo de acordo perverso que o Brasil está querendo instalar também, a gente vai viver num período pior do que na ditadura nesse aspecto. Porque na ditadura todo mundo sabia. Aí aqui acaba ficando uma Aqui coisa fica oculta. Meio, você não sabe, só quem sabe é quem atua na área. Você acha que teve uma distorção do que é ser politicamente correto? E assim, o politicamente correto ele surgiu como fruto de você ter, por exemplo, grupos que não circulavam no ambiente X que passaram a circular. Então você começou a ter colega na faculdade que era negro, ou você começou a ter uma presença, vou dar 2 exemplos de clichê, negros e homossexuais, por exemplo. Então eu acho que o ponto politicamente correto é a tentativa de tornar você mais educado. Não fazer piadas de mau gosto em determinados ambientes, você não ser racista, não usar palavras racistas em determinados ambientes, ou seja, você perceber que a sociedade de mercado, porque isso é fruto da sociedade de mercado, ela tem uma vocação inclusiva. Na medida que as pessoas vão entrando nos negócios, vão fazendo parte das trocas, você vai tendo que aprender a conviver com as diferentes cores, etnias, religiões e tudo mais. Então, só que você não precisa do politicamente correto para isso. O comportamento social adequado ele já tem que se adaptar. Quando você começa a conviver com essas pessoas, paulatinamente você vai começando a perceber que na realidade aquilo que você pensava não está certo. Na realidade você tem uma coisificação da pessoa diferente de você. Então o politicamente correto na realidade se transformou numa máquina de constrangimento, de processo, de medo, ou seja, numa censura. Minha próxima pergunta é justamente essa, se aumenta o medo das pessoas, mas também por outro lado acho que aqueles que se consideram minoria eles buscam cada vez mais reivindicar o direito deles de não ser agredido, esse tipo de coisa. Assim, então, veja, é claro que se você pega, por exemplo, você bate numa pessoa na rua,
Pouco importa se ele é palmeirense ou corintiano, você não pode bater. Se você determina que palmeirenses não podem apanhar, você transforma o palmeirense num tipo de pessoa especial. Você até pode bater no corintiano, mas o palmeirense não. Ou seja, quando você começa a fazer leis discriminatórias, mesmo que movidas por uma suposta boa intenção, você começa a criar grupos dentro da sociedade que são como que mais intocáveis do que outros. Quando, na realidade, o que você tem que fazer é a lei. Você bate numa pessoa na rua, você tem que ser punido porque você fez isso, certo? E não porque aquela pessoa é de um grupo X. Portanto, me parece que na medida que você vai criando mais mecanismos de proteção de minorias, você vai aumentando a máquina do Estado, e à medida que você aumenta a máquina do Estado, você aumenta a censura, sempre. E esse aumento da censura, essa minoria, ela se sente mais agredida e isso acaba se refletindo no comportamento dela, por exemplo, na internet? Assim, você fala quando uma minoria que se sente censurada ou a minoria que é protegida? Dos dois lados, mas principalmente a protegida. Ela acaba achando que ela tem o direito de atacar. Claro. E ela começa a pedir processo, que é o que acontece. Né? E na realidade você pede processo porque você não quer escutar a pessoa que fala diferente de você. Nós temos uma natureza, a democracia em nós não é natural. Ela é uma coisa não, imposta. não é natural. A democracia em nós é uma coisa que é um processo difícil de acomodação, de aceitação, entendeu? É vista como uma coisa meio bandida em certos casos, em outras é vista como uma coisa meio covarde, como os muçulmanos veem o Ocidente. E a democracia em nós não é natural. Então, as redes sociais, elas como dão um certo anonimato, é uma espécie de masmorra, onde todo mundo xinga todo mundo. E aí essas minorias que começam a ter proteção do Estado, elas começam a querer que o Estado bata nos outros. Né? Que o Estado vá lá e tire a vida, e tire a pessoa não pode mais circular, e acabe com a vida dela, certo? E o problema é que quando você começa a multiplicar esses grupos, a tendência é que o Estado fique cada vez mais punitivo. Né? Aí acaba sendo uma via de mão dupla? Agressões online, por trás dessa proteção, acaba se refletindo nas ruas? Olha, a passagem das agressões online para as ruas ainda é objeto de estudo. Você tem, por exemplo, entre outros, esse eu conheço, um grupo no MIT, nos Estados Unidos, que tem estudado isso que eles chamam de física social. Uma das variáveis que eles estudam é o tempo entre algo que está acontecendo nas redes sociais passar para a rua. Não há clareza ainda desse processo. Em que medida passa e o que passa? Quais são as outras variáveis que pode levar uma pessoa que estava num debate aqui dentro das redes sociais a fazer aquilo na rua? A tendência hoje é mais no sentido de achar que não vai para a rua. Que tem muitas variáveis que entram no jogo para dizer que o que você faz aqui vai para a rua. Porque, inclusive, muita gente que faz o que faz nas redes sociais fazem justamente porque são só redes sociais. E não tem, de fato, a exposição pública, de fato. E você acha que, dessa parte que você estava falando, da democracia, ela não ser inerente ao ser humano? A democracia brasileira é muito recente e ela acabou coincidindo muito com essa explosão tecnológica, principalmente da internet. Você acha que a soma desses fatores é que gera esse movimento na rede, essa reação? Olha, eu vejo as redes sociais um pouco, não da mesma magnitude, mas um pouco na mesma linha da revolução da agricultura. Não tem o que fazer, aconteceu. O mundo não vai ser a mesma coisa. E lidar com os efeitos perigosos das redes sociais é mais ou menos como lidar com o problema do acúmulo na sociedade agrária. Você começa a acumular, porque você não anda mais. Não tem o que fazer. Você tem que lidar com isso daí. Então, as redes sociais vieram para ficar. Agora, como eu dizia quando eu estive na Câmara e estava discutindo essas questões, eu falava, tem uma pesquisa recente no Brasil que parece mostrar que as redes sociais não mudam a opinião das pessoas na hora do voto. Elas reforçam o voto que você já fez. Então, as redes sociais elas têm uma participação na vida democrática, mas ainda parece ser menos determinante do que a mídia tradicional. Porque a mídia tradicional é aquela que tem credibilidade, porque é que tem peso público.
Você pode falar o que quiser no seu Facebook. Outra coisa é você fazer na frente de uma câmera de televisão, ou no jornal, ou no rádio. Então, a mídia tradicional ainda parece ter mais impacto do que as mídias sociais na democracia. Agora, as mídias sociais na democracia, ela pode criar transtorno, aquilo que eu falava, a gente não sabe ainda. Qual foi o papel das mídias sociais nas revoluções árabes? Parecia muito importante. Hoje já não parece mais, né? Assim, parecia que tinha um papel mais de divulgação do que estava acontecendo. Hoje as mídias sociais estão sendo usadas no Iraque e na Síria para arregimentar jovens ocidentais para o Estado Islâmico. A mídia social é tecnologia, ela serve para qualquer coisa. Na democracia, acho que ela serve para agitar mais a falação. Eu acho que as mídias sociais são tagarelas. Ela foge do controle social? Em alguma medida, sim. Não totalmente. Veja que o Putin agora quer pôr a internet na Rússia sob controle do Estado. Em que sentido? Deu pau, você tira do ar. Isso já acontece na Coreia do Norte. Em alguns lugares. É claro que isso atrapalha a economia. Porque quando você tira as mídias sociais, a internet do ar, você quebra com o comércio. Então não é que dá para, vamos tirar todo dia do ar, senão você vira a Coreia do Norte, que é um país neolítico, certo? Em comparação às relações modernas. Então, a internet e as redes sociais, elas sim podem criar transtorno para a democracia, para a sociedade, transtorno no sentido de mexer com as relações, né? Mas, de novo, aquilo que se pensava em 2011 me parecia muito afoito, ou mesmo ano passado. São muitas variáveis que levam a pessoa para resolver romper com a ordem pública. E você acha que falta um filtro na rede? Ou um filtro pessoal? Ou um filtro de as pessoas perderam a noção do que elas podem falar ou não, do que é ofensa, do que não é ofensa? Não, acho que não tem que ter censura nas redes sociais. Nenhuma autocensura. Não, autocensura tem que ter. Quer dizer, mas a autocensura é uma coisa muito difícil. Eu falei no sentido do filtro de autocensura. Esse filtro de autocensura, sim. Mas é que uma pessoa que fica muito ativa nas redes sociais é porque ela não tem muita vida. Né? Porque senão ela não estava o tempo inteiro lá. Então, assim, a menos que você seja um profissional e que o seu trabalho é nas redes sociais, não é isso que eu estou falando. Mas se você é uma pessoa que faz X na vida de profissão e o resto do tempo você está nas redes sociais, você não tem vida. Né? Assim, no sentido de que aí a tendência de que você vire um cara rancoroso, violento, e que aquilo dali para você é a coisa mais importante do mundo, as discussões que você entra mais importantes do mundo, não é provável que você vai ter alguma autocensura. Narcísico, né? As redes sociais é uma plataforma de narcisismo, né? Você reforça o que você pensa, é higiênico com relação ao outro, o outro na realidade não tem chance de lhe infernizar a vida. Qualquer coisa você vai lá e você exclui a pessoa. Você exclui e você acaba tendo uma ilusão de importância muito grande, né? E qual a sua visão do que vai ser daqui para frente? Porque a gente teve a revolução, começou com o Orkut, depois Twitter teve a sua explosão, Facebook. Qual é a sua visão? O que você acha que as pessoas elas vão tender a se afastar, a perceber que aquilo ali não leva a um convívio social, a um relacionamento social, acaba sendo só uma fonte de narcisismo? Elas vão tender a se afastar ou não, cada vez a aprofundar mais? Olha, eu acho que não aprofundar mais, mas recentemente eu participei de uma pesquisa que fazia uma comparação entre pessoas abaixo de 30 anos e pessoas acima de 30 anos e o uso das redes sociais. As pessoas abaixo de 30 anos, o uso que elas têm de redes sociais é um uso encaixado no dia a dia delas. Elas falam com pessoas com quem elas conversam, elas estão arrumando trabalho da faculdade, elas estão planejando uma viagem de final de semana. Quando você vai subindo de 30 anos, 50, 40, 50, 60, cada vez mais as pessoas falam nas redes sociais com pessoas que não existem no dia a dia delas. Que não são do convívio Não próximo. são do convívio. Então você tem um gap maior entre vida real e vida virtual quanto mais velho a pessoa é. Por quê? Porque a vida não tem mais tanta balada, não é mais tão interessante as pessoas com quem você convive, ninguém quer saber muito de você. Quando você é mais jovem, não. É aquela balada. Todo mundo é super interessante. Né? Então, o que eu acredito é que as redes sociais, o que vai aumentar é, primeiro, o uso delas no mundo, na medida em que você chegar, todo mundo estiver plugado no Brasil, na África, em tudo quanto é lugar. Então, um aprofundamento da inserção tecnológica, um aprofundamento de dependência de pessoas muito solitárias, mas não acredito, e um aprofundamento no nosso entendimento do impacto delas na vida.
política, social e psicológica. Não acho que as redes sociais vai criar um outro mundo, um outro homem, isso eu não acho. Outra forma de se relacionar. Não, acho que não. Nesse ponto que você falou das pessoas mais velhas, a rede social ela acaba compensando aquela perda de valor humano que você chegou a tratar. Você já falou disso. É assim, as redes sociais, assim, na realidade, a solidão do idoso, da pessoa mais velha, o sentimento de frustração, de um monte de perdas, as redes sociais, elas acabam dando a você a chance, às vezes, de encontrar outras pessoas que estão na mesma situação. Veja, eu não tenho nada contra as redes sociais. O que eu tenho contra é achar que as redes sociais vão salvar o mundo. Eu acho isso idiota, bobo. Né? Um dia era a internet que ia salvar o mundo, ia criar um outro tipo de ser humano. Eu acho que as redes sociais são como avião. Não chega a ser a revolução, como a revolução industrial. Não é como a revolução industrial, ela é na realidade filha da revolução industrial, não é como a revolução da agricultura, mas ela é uma revolução na velocidade da informação, no acesso da informação, certo? Agora, não acho que, por isso ela cria certos modos de comportamento diferente. Antigamente, um aluno meu vira para mim e diz, como é que vocês viajavam antes do celular? E se o carro quebrasse? Ninguém pensava nisso. Então, toda a tecnologia cria uma noção de conforto, de garantia, de proteção. E as redes sociais criam, portanto, uma certa sensação de garantia no fluxo da informação. Mas não acho que isso daí signifique que você vai viver no outro mundo. Acho que vai entrar num processo de banalização. Agora, você pode entrar na brecha de solidão e mais pessoas mais velhas serem dependentes de relações em redes sociais. Pondé, você é bem ativo no jornalismo, tanto pela Folha de São Paulo, quanto por participações na TV Cultura e em outros lugares. Como que você vê aquela falácia que tinha de que a internet, principalmente as redes sociais, com essa disseminação de notícias, cada um dá a notícia do seu ponto de vista, ela ia substituir a TV, até acabar com o noticiário? O que as pessoas, na realidade, sabem no fundo do coração delas é que tem um monte de gente que fala um monte de coisa e, na realidade, não interessa. Porque é alguém que está falando da cabeça dele sem ter se preparado para aquilo. Então, a interatividade com as redes sociais, que é uma verdade hoje, é importante na televisão, no jornal e na rádio. Eu vejo as redes sociais como bem-vindas na interatividade com o público. Agora, ela não substitui a mídia tradicional. Pelo contrário, ela é pautada pela mídia tradicional. Quer dizer, ela depende de certo conjunto, né, clusters, como os americanos falam, certo conjunto de temas, de problemas que são tratados por pessoas que são reconhecidas como objetos de credibilidade, seja negativa ou positiva, no sentido que você concorda ou não. Então, a ideia de que você iria criar uma mídia ninja que ia revolucionar o mundo, você olha como exemplo, você olha, ela também está com o rabo preso, de certa forma, no sentido que ela tem interesses, que ela é financiada por determinados grupos. Ou seja, a ideia de que um sujeito com uma câmera vai ser uma mídia no mundo mas ela pode ser uma mídia para pessoas que ela conhece, ou se ela estourar uma coisa, ela vira uma mídia porque ela atinge muita gente, vai para a mídia tradicional, ou seja, pelo número de exposições de vídeo. Existe uma efemeridade nas redes sociais. Existe uma coisa também da pessoa achar que o outro é um anônimo que nem ele. Por que eu vou escutar esse cara? Ponto de vista, volta já já falando com Luiz Felipe Pondé. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista, conversando hoje com o filósofo Luiz Felipe Pondé.
Pondé, em uma das suas colunas para a Folha de São Paulo, você não usou essas palavras, mas você se referiu mais ou menos como atualmente a gente tem uma sociedade um pouco mais mimada. Você acha que os jovens hoje, principalmente os adolescentes, eles podem vir a ser mais mimados do que a geração X, por exemplo? Não, eu usei o nome mimado mesmo. Você lembra correto, eu usei a expressão mimado, né? É porque, na realidade, aquele filósofo Adam Smith, do século XVIII, que é, na realidade, um dos grandes idealizadores da sociedade de mercado, capitalista, como falam os marxistas, ele já aponta, no século XVIII, um risco na medida em que você produzisse riqueza. E quando eu falo riqueza, eu não estou falando Bolsa Prada, eu estou falando riqueza, ciência, tecnologia, conforto, urbanização, riqueza, desenvolvimento da humanidade. E ele dizia que havia um risco de que isso produzissem homens mimados, né? E eu acho que ele acertou. Quando eu falo isso no meu livro Era do Ressentimento, falo isso, já falei isso em algumas colunas, eu acho que nós temos uma cultura de gente mimada. O que é gente mimada? O que é garantia em tudo? Então é um paralelo com o filho e a menina que é mimado pelos pais, então fica estragado, mas vai um pouco além disso. É a ideia de pessoas que querem garantias e direitos para tudo. E aí diz, democracia é um sistema de direitos. Eu não acho que democracia é um sistema de direitos, eu acho que democracia é um sistema de deveres e direitos e institucionalização de conflitos. Quando você diz que a democracia é um sistema de direitos, parece que pode haver direito sem dever, né? Então, o que eu chamo de mimado é uma certa cultura de pessoas que acham que o mundo devia amá-las mais, que o sofrimento devia ser posto fora da lei, que a falta de garantia na vida, a contingência devia ser posta fora da lei, entendeu? É nesse sentido. E você acha que veio piorando isso desde o Baby Boomers até hoje? Acho que vem piorando. Se você pega, por exemplo, Baby Boomer, geração X, geração Y, né? À medida que você vai acumulando estabilidade e riqueza, a geração Baby Boomer é uma geração pós-guerra, até começo dos anos 60 de nascimento, portanto uma geração muito marcada pela capacidade de lidar com sacrifício, contenção do desejo, por isso produziu riqueza, né? Quando você chega já na geração X, a geração X já é chamada de Me Generation, ou Generation Me. Ou seja, ela já tem uma maior atenção em si mesma. Quando você chega na geração Y, por exemplo, um Y é dito, por exemplo, que ele fala, o trabalho para mim tem que fazer sentido. Eu também acho que o trabalho... feliz. Eu também acho que o trabalho tem que fazer feliz e eu fiz essa escolha na vida. Mas isso depende de certas ferramentas que estão em jogo. Uma certa grana, dinheiro, garantias, família, certo? Você dá sorte, inclusive. E então, se você está falando de alguém que vem de classe D, não existe para ele o trabalho tem que me deixar feliz. Então, esse caráter mimado tem aumentado, sim. E aumentado não porque você é jovem, e todo jovem é mimado, não isso. Tem aumentado porque tem aumentado o quanto de garantias e riquezas da vida. Se você tiver, como a Europa, a geração Y da Europa está em pânico, porque na Europa eles são Y porque o Estado paga, aqui no Brasil porque o pai paga, né? Então, na medida que o Estado europeu quebra, porque Estado, welfare state, não dá para aguentar um estado de bem-estar social, numa sociedade que cada vez nasce menos gente e mais gente vive mais tempo e trabalha menos, só para falar no problema da Previdência, uma hora quebra. O estado de bem-estar social está com os dias contados, pelo menos da forma que está montado agora. Você tem que reduzir o número de direitos, né? Porque não tem jovem suficiente pagando e gerando riqueza para sustentar esse direito. Então, assim, o próprio sociólogo Zygmunt Bauman comenta isso, a geração Y um dia acorda e diz, cadê o mundo que me prometeram? Eu tenho que trabalhar? Não disseram que eu tinha que trabalhar para viver, entendeu? Então, não é porque são jovens, mas sim pelo acúmulo de garantias, me parece que vem havendo uma piora no caráter de mimados. Foi a cultura que foi se desenvolvendo desse modo. Não é porque você é mais jovem que é mais mimado, mas porque são gerações que vêm acumulando mais riqueza. Então você vai produzindo uma cultura de gente que só quer direitos. E com essa alteração do bem-estar social, você acha que vai mudar esse quadro? Vai ter um impacto muito grande? Eu acho que na Europa tem um impacto Já tá grande. tendo. Já está tendo, porque você descobre que tem que trabalhar.
que não tem garantia. A vida, você começa a trabalhar desde cedo e trabalha o resto da vida. Você poder, por exemplo, ter uma garantia de não ter que trabalhar até 200 anos, sei lá, é muito bom. Não é que eu não acho bom, eu acho bom. Mas isso depende do quão é possível você produzir riqueza para isso. Se você torna um empregado muito caro, o cara não dá emprego para ele. Tudo bem, ele tem os direitos garantidos, mas não vai ter emprego. É claro que isso tem uma tensão, eu preciso do empregado, então eu contrato. Mas se ele é muito pesado para a minha folha de pagamento, eu contrato um só, certo? Então você tem uma pressão aí em jogo que se você torna o ônus muito grande na economia, ela fica muito onerada, muito pesada e começa a quebrar. Isso é o problema da Europa Ocidental. Outro ponto que eu gostaria de tratar é que você é um conservador assumido. O que é ser conservador? Porque eu acho que muita gente não sabe essa posição conservadora. Eu sou um conservador em política, em economia, né? Em moral eu sou um liberal. E na realidade a gente usa muito a expressão liberal conservative. Quer dizer, eu acho que as pessoas devem fazer com a vida delas o que elas querem, certo? Acho que o Estado não deve se meter na vida delas e nem a religião, a não ser que elas queiram que a religião se meta na vida delas, porque elas são religiosas. Agora, conservador significa sou a favor da propriedade privada, do regime democrático representativo. Não acho que o Estado tem que se meter na vida das pessoas ou se meter na propriedade privada dos outros. Não acho que o Estado deve fazer engenharia social, ou seja, deve começar a querer ensinar como as pessoas são. Se comportar e tudo mais. Como elas se comportam. Eu morro de medo de Ministério da Educação que quer montar um modo do cidadão ser. Eu acho que o cidadão é montado pela família, pelos amigos, pelo trabalho, né? O Estado é muito poderoso para você dar poder para ele nesse sentido. Então, quando você diz que alguém é um liberal conservador, e é toda tradição filosófica basicamente do iluminismo inglês, né, do século XVIII para cá, isso significa que a pessoa é a favor da propriedade privada, a favor da liberdade de expressão, a favor da forma institucional representativa da democracia. O que fica às vezes confuso é porque a ideia de conservar é conservar isso. Conservar isso do quê? Dos ataques que os regimes autoritários fazem, entre eles fascista, comunista, socialista, que são contra esse conjunto de valores, certo? Não é tornar a sociedade mais chata. Não tem nada a ver com... Não, isso, na realidade, a tentativa de dizer isso é parte da produção de ignorância na universidade, nas escolas. É fazer com que jovens achem que você ser um liberal conservador significa que você acha que tem que obrigar as pessoas a fazerem o que elas não querem. Não, você tem que conservar o espaço da propriedade privada, o espaço da liberdade de expressão, o espaço do direito da pessoa fazer se ela quer acreditar em Deus ou não quer acreditar em Deus, garantir que as pessoas são iguais perante a lei. Então, heterossexual pode casar, homossexual pode casar, ou seja, a posição conservadora, por isso que é sempre bom falar liberal conservadora, porque é didaticamente mais clara. É que isso se confunde com grupos conservadores, por exemplo, religiosos, né? E o debate público ele é confuso mesmo, ele é promíscuo, no sentido de que as palavras se confundem, se misturam. E o que acontece no Brasil é que a tradição, na realidade, antiliberal e autoritária, que é grosso modo identificada com a esquerda na história do Brasil, ela quer fazer com que os jovens acreditem que, por exemplo, Cuba não é ditadura, que o socialismo não foi tentado e virou ditadura, certo? E elas prometem uma sociedade perfeita, quando na realidade não tem sociedade perfeita. Uma sociedade em que você eliminou a propriedade privada só criou mais desespero e mais violência. Então é conservador e liberal nesse sentido. A gente diz assim, conservador em política, conservador em economia, liberal em costumes. Entendido. No livro Por que Virei à Direita, que tem participação sua, tem uma citação sua, que está até no seu site, que você fala que o pensamento progressista ele tem uma falha essencial, que é ignorar o próprio ser humano. O que você quis dizer com isso? Primeiro salientando, quer dizer, os sites que existem meus são organizados por fãs, por leitores. Não, nenhum oficial. Não por mim, não existe nenhum site oficial, tá? Eu não tenho site. Agora, então esse foi o único engano meu assim, na eu não tenho site meu, mas esses sites onde tem esses textos são sites de pessoas que gostam do que eu escrevo e publicam lá. Então não são sites maldosos, que
que querem enganar pessoas. Agora, tem perfis falsos meus no Facebook. Eu sempre digo, se você estiver falando comigo no Face, não sou eu. Porque eu não tenho página no Facebook. O que existe são fanpages de pessoas que algumas delas eu até conheço, que publicam textos e discutem os textos. E aí citações assim aparecem em páginas como essa. Essa citação, o que ela quer dizer é que o chamado pensamento de tradição russoniana, que se diz progressista, ele diz que o ser humano é bom e lindo para ganhar a simpatia das pessoas. E o ser humano não é. O ser humano é confuso, é vaidoso, é inseguro, é violento quando você põe ele em determinados riscos. Então, essa citação que você faz do meu texto é a formação de um conservador, né? A formação de um cético. Muito pouco a gente sabe que, na realidade, o pensamento liberal conservador é muito cético. Cético com a natureza humana, cético com as promessas políticas, cético com as religiões, inclusive, né? Então, essa citação quer dizer o seguinte, olha, existe uma natureza humana que a mim, e eu digo no texto, não me interessa se é biológica, se não é, que é um comportamento humano, que o ser humano parece ficar violento quando há precariedade, que ele parece ser vaidoso, que ele é orgulhoso, que ele tem uma vocação a falar o que é interessante para ele, que ele é meio obcecado, dependendo da idade, por sexo, afetividade e amor, que ele não rasga dinheiro, mas finge que não gosta de dinheiro. Então é isso que eu me refiro. Quer dizer, a tradição do Rousseau, ela inflama a autopercepção do ser humano, para o ser humano se achar lindo e vender uma solução que normalmente são teorias que os autoritários têm na cabeça. Pondé, a gente volta já já conversando aqui no Ponto de Vista. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Ponto de Vista, conversando hoje com o Luiz Felipe Pondé, filósofo. Pondé, você dá aula de religião na PUC São Paulo. Filosofia da religião. Como é que você vê a relação ética e religião? A religião, ela sempre foi digamos assim, um espaço onde se produziu valores de comportamento, morais, normas. Historicamente, muito das normas que se respeita nasceu em ambientes religiosos. Por quê? Porque a humanidade sempre foi majoritariamente religiosa. Agora, eu não acho que para você ser uma pessoa que respeita normas e que é um cidadão razoavelmente honesto, precise ser religioso de forma nenhuma. A ideia de que ateus são pessoas moralmente duvidosas é, inclusive, estatisticamente falsa, certo? Duas semanas atrás, eu discutia isso em sala de aula, na PUC. Você tem muitos estudos que mostram que grupos identificados com a vida não religiosa ou o ateísmo são, pelo contrário, pessoas que respeitam bastante as leis, bastante tolerantes com o comportamento do outro, sem muita expectativa com relação ao comportamento do outro. Então, não é verdade que para você ser uma pessoa ética você precisa ter religião. Pelo contrário, você pode ser religiosa e ser um monstro, matar um monte de gente, inclusive em nome de Deus. Agora, é verdade que as religiões sempre tiveram um papel primordial na formação do comportamento, na contenção do comportamento, na produção de significado para a vida. Eu não acho que as religiões são a priori negativas
ou as religiões deixam as pessoas estúpidas. Eu conheço ateus que são pessoas bem menos inteligentes do que pessoas religiosas. Né? Você pode ter fé e aquilo não afetar a sua capacidade de compreensão da complexidade do mundo. Como você pode não ter ser um fé... alienado, né? Ou você pode ser uma pessoa que não tem fé e uma pessoa que acredita na ciência como solução do mundo, que é elementar e infantil. A ciência não soluciona o mundo. A ciência produz computadores. Agora, quem fala nas redes sociais pode ser um bobo, certo? Então, a ciência é um método de conhecimento que produz técnica. Ela não é uma coisa que dá sentido à vida. Agora, não a relação entre ética e religião, sem dúvida nenhuma, a religião sempre foi um depósito de produção, digamos assim, uma usina de geração de valores e comportamento, mas você pode muito bem ser uma pessoa moral e ética e não ter religião nenhuma. E como que você vê a ética quando você junta religião e política? Religião e política é uma mistura muito explosiva. De duas formas. No sentido comum que a gente conhece, por exemplo, o fundamentalismo islâmico, é uma mistura de religião e política, e aí, no caso, inclusive, guerra, mas o Irã é religião e política. Eu acho péssimo, né, porque aí aqueles que são os líderes políticos assumem também uma posição de líderes religiosos de verdade absoluta. Agora, eu acho que também religião e política é uma mistura péssima quando você acredita na salvação política. Ou seja, você acha que pertence a um partido que é puro e que vai salvar o mundo. Você acha que a sua visão de mundo é a única visão salvadora e que as pessoas devem seguir o seu partido. E é essa a minha grande crítica à esquerda. Eu acho que a esquerda atrapalha a gente pensar os problemas contemporâneos, porque oferece uma teoria falsa sobre eles, né? A teoria da dialética hegeliano-marxista, que o capitalismo produz todos os sofrimentos que a gente tem, e oferece uma solução falsa, que é a solução socialista, que já foi tentada e produziu um mundo pior. Mas eu também critico a esquerda porque a esquerda é uma forma de religião. Quando você ouve alguém dizer assim, por exemplo... Mesmo ela negando, principalmente no comunismo, negando a papel da religião. Ela nega a religião, mas ela se oferece como religião, aí que tá. Você vê isso, por exemplo, quando alguém diz assim, partido X é de esquerda. Por quê? Porque tem corrupção. Todo governo de esquerda foi corrupto. Porque todo governo pode ter corrupção, certo? E quando o governo é muito autoritário, a tendência dele ser corrupto é maior ainda. Por isso que aquela ideia de que todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. Certo? E aí tem partidos que dizem, não, esse não é de esquerda porque é corrupto, o meu é porque eu sou puro. Então basta observar que existe uma associação entre religião e política que se manifesta naqueles partidos que se acham puros. E essa relação, ela ditou um pouco os caminhos da democracia, principalmente em países do terceiro mundo? Acho que sim. Inclusive porque tem muito sofrimento, muita miséria, e aí você espera a salvação ou de Jesus ou do Che Guevara. E os dois acabam se misturando. Acaba sendo uma saída. E aí vira objeto de populismo, objeto de marketing, né? Essa história do cara ou da mulher que vai salvar os pobres e vai cuidar dos pobres, quando na realidade eu acho que a melhor forma de você melhorar a vida dos pobres é ter um mercado de trabalho ativo onde eles arrumam emprego, porque inclusive a única forma de uma pessoa ter uma experiência de dignidade é quando ela percebe que ela é responsável pelo sustento dela. André, muito obrigado pela presença. Eu que te agradeço. Prazer. Prazer. Esse foi o Ponto de Vista, que recebeu hoje o filósofo Luiz Felipe Pondé. Até a próxima.